Sejam bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Eu sou a Priscila Belushi e toco viola na Sinfônica de Campinas. Neste projeto, nossa orquestra apresenta para vocês os artistas da cidade. Hoje teremos Leituras Fantásticas 2, Medusa, com Daniel Montanheiro. Curta o nosso canal e compartilhe também. A namorada de Otton achou bacana no começo. Fazia tempo que ela não tinha um amor tranquilo, alguém para não só chamar de seu, mas para salvá-la da vida louca, da agitação das noites sem fim nas piores baladas. Ela o conheceu quando voltava de uma festa, numa manhã de sábado, na padaria da moda, que vende de tudo hoje em dia, inclusive o pão e o leite que estavam nas mãos dele. Os dois se olharam na fila do único caixa aberto, que estava com problemas na máquina registradora. Enquanto a questão não era resolvida, os dois começaram uma conversa que para ela não tinha nexo, mas que ele continuou com uma seriedade e uma serenidade que a pegaram de jeito. Hoje, ela não faz ideia do que falaram, lembra apenas que eram imensos absurdos. Mas Otton a tratou com respeito, o que não acontecia muito. Ele deu o número do telefone residencial e ela só ligou porque estava muito de ressaca para enfrentar uma farra que entrasse domingo afora. Foram ao cinema no final daquela tarde. Jantaram. Depois, transaram na casa dele. E foi assim, bacana, no começo. Quando se viram na semana seguinte, ela percebeu o entusiasmo no rosto dele. E, a princípio, ocorriam-lhe os assuntos mais diversos, por achar que ele se desinteressaria se ela não estivesse a par de todas as novidades, tendências e futuros modismos. Percebeu em poucos dias que Otton gostava de assuntos banais, quase chatos, como as atuações nas novelas da TV, se ia chover ou fazer frio, como estava caro o preço de qualquer coisa ou a quantidade de açúcar no suco natural. Era cansativo. Ela achava que parecia coisa de velho. Otton é nome de velho, ela pensou diversas vezes. O fato é que foi se acostumando à mesmice, à rotina, aos olhos claros e à barba sempre por fazer, a uma vida calma e segura. Ele deu a ela a tranquilidade que procurava desde que saiu da casa dos pais para morar na capital. Ela lhe retribuiu quieta, sem se indispor, dando o carinho que acreditava uma vida tão monótona precisava ter. Não demorou para que oficializassem o namoro e fossem morar no apartamento de Otton. Um bom apartamento, num bom bairro, quase chique e perto de tudo. Ela poderia se acostumar com aquilo e foi o que ela fez. Ele tinha um bom trabalho e nunca reclamou da falta de dinheiro. Otton comprava para ela quaisquer coisas que fossem necessárias, mesmo quando não eram realmente uma necessidade. Ele gostava de vê-la feliz. De fato, era isso que acontecia. O sonho dela era encontrar alguém que não chegasse sempre indisposto, reclamão, trazendo os problemas do trabalho para casa. Algumas vezes perguntou a Otton sobre o emprego dele. Todas as vezes ele dizia que era um emprego legal, do qual gostava muito e que pagava bem. Em uma ocasião, perguntou como era o lugar. Ele disse que era um escritório grande, que dividia com algumas pessoas, que tinha uma grande mesa de reuniões e que durante quase todo o expediente era o que fazia, reuniões. Ela considerou o ambiente de trabalho coerente com a pessoa que ele mostrava ser, e nunca mais perguntou sobre o assunto. Otton já tinha pensado em ter uma namorada, mas a vida era muito boa para que tivesse que dividi-la com alguém. Desde que começou em seu emprego, sabia que seria divertido e que cada dia de trabalho seria uma aventura muito diferente da anterior. Tinha sido assim nos últimos 5 anos, e não havia sinais de que isso fosse mudar. Sempre foi um funcionário dedicado, chegando ao edifício todos os dias por volta das 9 da manhã. Quase sempre ao primeiro, mas os seus companheiros de escritório costumam chegar por volta no mesmo horário. Lá dentro, a alegria da pequena cozinha com a geladeira cheia e as máquinas gratuitas de salgadinhos, café e refrigerantes.
e no compartimento anexo à parte interna da porta de entrada está o envelope do dia, que só deve ser aberto quando todos estiverem sentados à mesa de reuniões. São 5 as pessoas que trabalham com Otton. Ferdinando é o mais entusiasmado. Fica sempre especulando sobre o conteúdo do envelope e, de certo modo, isso serve para ficarem prontos para o que virá. Eleazar já faz o tipo calmo, sereno, pronto para as respostas mais racionais e agir como o advogado do diabo. Rony gosta de pegar os papéis e canetas e ficar desenhando, da hora que entra à hora que sai. Crispim parece estar constantemente desligado, mas é aquele que faz as perguntas certas quando os outros estão numa sinuca de bico. No bar, mora muito longe, costuma ser o último a chegar e é especialista em dizer o óbvio, principalmente quando ninguém está vendo aquilo que salta aos olhos. Todos os 5 gostam que Otton abra o envelope, porque ele nunca deixa passar uma piada em branco, e como todos eles sabem, Otton é o palhaço do escritório de design probabilístico. A agência de empregos que o selecionou nunca foi clara a respeito de quem seria o contratante do grupo. Disse apenas que era uma empresa do setor de criação, líder em seu ramo de trabalho. Todos os salários e benefícios são pagos pela própria agência, que insiste na privacidade do contratante, segundo ela, por questões de sigilo profissional. No começo, todos ficaram incomodados, à exceção de Rony, que costumava dizer que o salário é bom demais para ser questionado. Em alguns meses, ninguém mais estranhava coisa alguma em relação ao emprego. De fato, não entendem a utilidade prática do que estão fazendo. Apesar de parecer inútil, o trabalho é intrigante demais para desistir dele. Todos querem ver no que aquilo tudo vai dar. Por isso, nenhum deles jamais faltou ao trabalho. Suas férias são simultâneas, e por todo o mês de julho mantém o escritório longe da vista e dos pensamentos. Dentro do pequeno envelope pardo, há sempre uma pergunta simples. A função do escritório de design probabilístico é responder a ela. Mas o trabalho não é tão fácil, porque por trás dessa questão sempre existem outras. E tudo precisa ser respondido até às 5 horas da tarde, quando invariavelmente um mensageiro bate à porta esperando pelos envelopes do dia. Uma jornada normal de trabalho chega a render quase 50 folhas de notas, escritas e desenhadas. Também há as câmeras, para registrar todos os movimentos do escritório, que precisa ser abandonado pontualmente às 6 da tarde. O grande relógio digital, em fósforo âmbar, acima da porta de entrada, fica desligado até faltarem 10 minutos para a passagem do mensageiro, e, às 5:06, ele começa a piscar de modo intermitente e a emitir um ruído irritante, que anuncia o fim do expediente. Nenhum tipo de distração é permitido dentro do escritório. Celulares, tablets, computadores pessoais, jogos eletrônicos e mesmo relógios, revistas, livros e jornais não podem ser levados. A única ferramenta de trabalho de que precisam, além de papéis, canetas e materiais de escritório, é a própria mente. É o método que o empregador utiliza para manter as proposições feitas afastadas o máximo possível de influências externas, o que invalidaria todo o processo de elaboração de respostas a ser produzido diariamente. Isso é o mais importante no escritório: estruturar o procedimento de análises que levam à visualização do desenho das redes probabilísticas, que culminam em uma solução final para o problema apresentado. Cada um desses designs é original, e é justamente a busca pela unicidade diária que fez com que esta equipe, dentre tantas combinações possíveis, fosse a selecionada para um emprego tão específico. Otton tem um caderno de anotações em sua casa, no qual escreve todas as perguntas que já foram apresentadas ao escritório. Mantém-no em segredo. Não sabe se isso violaria alguma norma contratual. Ele gosta muito de algumas questões e as marca com um asterisco. E se o Copec fosse atualmente a moeda mundial? Para que a China utilizará as imensas estruturas aparentemente irregulares entre si construídas em seus desertos?
E se um cubo caísse no meio do maior parque da capital federal? Quais personalidades precisariam morrer para o planeta não enfrentar uma guerra mundial até o final do ano? Por que telenovelas reprisadas no período da tarde têm audiência? E se pessoas virtuais estivessem nas ruas? Quais as consequências da imunização da população mundial contra o bocejo? E se existissem civilizações nos átomos? E se os gatos nunca mais caíssem de pé? Essas, entre muitas outras. É um jeito de encerrar o dia de labor e descansar. Ser rotineiro e pouco criativo fora do trabalho lhe parece o modo mais lógico de repor as energias para o dia seguinte. É o que Otton faz. E fica feliz de sua namorada não se incomodar com isso. A vida parece então perfeita para ele, que dorme tranquilo todas as noites, após assistir a um episódio aleatório de um seriado qualquer. Desta vez, como nas outras vezes, Otton abre o envelope. Todos tinham tomado seu café da manhã e Rony já espalha suas dezenas de canetas coloridas pela mesa. Ferdinando estala os dedos, como gosta de fazer. No bar, olha para Crispim, esperando o que virá. Otton puxa o papel branco, impresso em letras grandes, parecido com os cartões usados por apresentadores de TV. Ele faz uma cara estranha, e todos estranham que não tenha vindo um trocadilho infame ou uma piada habitual. Ao invés de ler o papel, ele o coloca no meio da mesa, para que todos vejam o que está escrito. O que é o escritório de design probabilístico? E aí, respondemos perguntas, não é? Tá, no bar. É isso que a gente faz, mas para quê? Ou para quem? Disse Otton, sem ser muito engraçado. É como eu sempre digo, caras. Aqui eles pagam tudo direitinho. É só responder as perguntas e aí é grana em caixa. O que eles vão fazer com o que a gente responde? É um punhado de inutilidades. Uma parte é, Rony. Mas e as perguntas que envolvem economia, política, geografia, segurança mundial, até exploração espacial? Vai dizer que você não acha nem um pouco estranho? Assim, Crispim, é um trampo esquisito. E a gente responde perguntas bizarras, mas eu não me incomodo nem um pouco, sabe? Eu chego em casa, tenho tudo que eu quero e até o que eu não quero. Antes de trabalhar aqui no escritório, eu tava na pior, sabe? Desempregado fazia anos, vivendo só de bico. Não vou ficar encanando sobre o que é ou o que não é esse emprego. Certo, entendemos o seu ponto, Rony. O caso é que temos uma pergunta que precisa ser respondida. Tudo o que precisamos fazer é tratá-la do mesmo jeito que tratamos as outras. Nando, abre uma lista aí. Vamos levantar as possibilidades. Daí trabalhamos em cima delas. Não é melhor assim? Eleazar, como de costume, faz com que todos entendam que é mais uma pergunta rotineira e especulativa em seu trabalho rotineiro e especulativo. Talvez com um caráter um pouco mais pessoal e com uma premissa bem menos humorada. Ainda assim, apenas um exercício criativo que, desta vez, envolve pessoas muito próximas. Os 6, então, começam a trabalhar e elaboram a primeira lista, que abre sempre os trabalhos diários do escritório. Responder, do modo mais direto possível, à indagação proposta. Na lista de Ferdinando, começam a aparecer os temas, que serão apreciados e especulados durante todo o dia. No topo da lista, uma resposta direta à pergunta, sem qualquer questionamento, como poderá ser vista por um observador externo. É um escritório no qual 6 pessoas se reúnem para responder questões sobre os mais variados temas durante uma jornada comercial de trabalho, nunca excedendo uma questão principal por dia. Após todos concordarem com essa resposta, cria-se uma lista, logo abaixo, na qual hipóteses são listadas. Eles começam com as divertidas. É sempre melhor começar assim. O grupo atua como se fosse um dia normal de trabalho. Porém, enquanto discutem se o escritório tem como chefe um cineasta decadente em busca de novíssimas ideias ou uma agência de publicidade multinacional que os usa para criar conceitos diferenciados para o mercado publicitário mundial, cada um deles parece tentar esmiuçar as variantes para não chegar às outras hipóteses. As sérias. Pouco depois do que supunham ser o meio-dia, Crispim dirige a palavra a Eleazar, após uma piada de Otton seguida por uma grande gargalhada coletiva.
E se o nosso empregador for menos nobre do que isso? E se for um grupo político, um empresário com intenções escusas? Sei lá, um grupo de militares? Ou um grupo terrorista? Ninguém falou nada. Ferdinando continuou a anotar. Apenas os dois continuaram. Tá, Eli. Acho que é nisso que ninguém aqui queria chegar. Mas e se for? O que a gente está fazendo vai ajudar em quê? Um grupo terrorista, militares ou gente corrupta? Você sabe que tudo que a gente imaginou aqui pode ser extrapolado para situações similares. Tem aquela história do cubo, por exemplo. E se fosse uma nova arma, jogada no meio de uma grande cidade? Foi mesmo ideia sua na época, lembra? Não só isso. Sei que ninguém aqui entende muito de economia, mas muitas coisas que já pensamos geraram suposições que mexeriam com a estrutura do comércio mundial. Se for um grupo poderoso, pode criar muito bem as condições para manipular diversas variáveis, resultando em cenários similares aos que desenvolvemos. Como naquela vez em que Watson sugeriu que o conceito de um produto e não um produto de verdade contaminasse o mundo de modo que a população ficasse tão apegada ao conceito que não poderia mais viver sem ele. Na verdade, disse Otton, tirei a ideia de algum gibi que eu li faz tempo. Rony, que estava rabiscando um soldado e um cogumelo nuclear, toma a palavra sem tirar os olhos do papel. É o seguinte, Chris. Até a coisa mais inocente que a gente tenha pensado pode ser distorcida. Eu lembro de um papo que rolou no primeiro mês de trabalho, quando ainda conversava sobre o que estava fazendo nessa bagaça. Você disse que a gente tinha que detalhar algumas coisas porque não dava para pressupor que os leitores do que era criado nessa sala teriam os mesmos referenciais. Mesmo entre nós 6, as referências são bem diferentes, mas esse grupo é pequeno e podemos nos entender rapidamente. Escutem o que eu estou dizendo. É meio paranoia ficar pensando no empregador. Mas ele é o mais importante, disse no bar. Não, cara, não é. Sabe o porquê? É que esses grupos todos podem ser subdivididos em tantos outros grupos e facções que daria para perder dias nisso. E cada um desses subgrupos poderia ser tão diferente de todos os demais que qualquer coisa que fosse pensada poderia ser um desvio tremendo da pergunta original. E a gente tem que encontrar pelo menos uma resposta adequada para ela. Mas nós já temos, insiste no bar. Não, a gente tem uma descrição do escritório, mas não é uma resposta. Porque está meio na cara que a gente trabalha aqui há 5 anos por algum motivo. Achando esse motivo, a resposta aparece, sem a necessidade de alguém se preocupar com quem paga o salário. Sacaram? Mas tudo são teorias. É, Nando, mas pelo menos serão boas teorias. O que vocês acham? Os 6 acabam concordando que essa mudança de rumo da discussão dará frutos mais objetivos. Isso pode ser um experimento. Como assim, Nando? Tipo reality show, saca? Só que um pouco mais sério. Imagina só, 6 caras que não estão trancados e que podem ir e vir quando quiserem, menos no horário de trabalho, porque nesse período não podem ter contato com o mundo exterior. Ficam respondendo a uma pergunta o dia todo e durante esse tempo alguém está estudando o comportamento deles, apenas observando o que vai acontecer, para que em horas como esta, exatamente como esta, comece a obter os resultados pretendidos. Tudo muito psicológico. Pode ser isso mesmo, mas diferente, diz Eleazar. E se o experimento de verdade não estiver aqui dentro? E se esse experimento se der fora daqui? Tudo o que fazemos é completamente inútil. O que importa é o que fazemos da hora em que saímos até a hora em que chegamos. Mas isso implicaria em sermos vigiados o tempo todo fora daqui. E quem disse que isso é impossível, Otton? Câmeras de segurança para isso não faltam, nem pessoas. Ou alguém vai dizer que não conheceu nenhum amigo novo desde que começou a trabalhar aqui? Você conheceu até sua namorada. E o Nubar acabou casando com uma antiga namorada que ele voltou a ver logo depois que começou no emprego. Vocês são mesmo uns paranoicos, insiste Rony. Tá bom. E pra você, cara? Que é tudo isso? Crispim estava bem de saco cheio. Uma piada. Pode até mesmo ser um experimento, mas sem nenhum senso prático. Tipo um passatempo para alguém se divertir. Todo mundo aqui já deve ter notado as câmeras no teto.
Eu não duvidaria de mais câmeras escondidas em outros pontos do escritório. Um reality show no seu sentido mais estúpido. Meio show de Truman, meio sitcom. Transmitido por, sei lá, para algum circuito fechado de ricaços que nunca precisaram entrar no escritório. Porque se olharmos para cada um de nós somos uns personagens perfeitos. E se a minha namorada estiver mesmo lá para me espionar? Otton, se liga, é só uma hipótese. Mas é boa, não é? Ele está pensando na sua namorada, que fica o dia todo em casa, no tempo que ela tem para encontrar um jeito de descobrir o segredo do seu cofre e ler o que está contido no caderninho que nunca mostrou a ela. Especificamente, Otton está pensando agora em por que ela nunca questionou muito seu trabalho no escritório. E também como ela, que parecia uma baladeira quando se conheceram, pode ficar tão tranquila com a vida monótona que ele obriga os dois a viverem. Na verdade, fora o Rony, todos estão quietos e pensando coisas como essa. No bar, decide abrir um salgadinho. Crispim abre seu terceiro refrigerante desde que começaram a discutir esses motivos. Ferdinando se limita a concordar ou discordar, empolgado, dos argumentos dos outros. E quebra o silêncio. Nós estamos criando fantasmas. Todos pararam para ouvi-lo. Fantasmas. O mundo precisa de fantasmas. Coisas inatingíveis, que não podem ser explicadas. Mistérios. Não são necessariamente espectros que aterrorizem as pessoas. Mas são coisas novas, esses fantasmas que criamos. E o homem costuma ter medo do novo. Olha o que está acontecendo desde que lemos essa pergunta. Não deveria haver motivo, mas nós ficamos com medo. Mesmo o Rony deve estar com receio em admitir que pode estar errado e ser, sim, algo bastante sério. Mas muitas das coisas que debatemos aqui são justamente soluções para acabar com situações em que as pessoas têm medo, Nando. Sabe quando a gente é criança, Eli, e tem pavor de mula sem cabeça, homem do saco, loira do banheiro, boitatá, saci? Essa fobia resiste até o dia em que entendemos que essas coisas não existem. Daí o medo acaba, bem na hora em que esses fantasmas morrem. Mas tudo o que projetamos neste lugar pode fazer com que fantasmas novos sejam criados. Fantasmas de todo tipo. Econômicos, sociais, alienígenas, culturais, para crianças, para velhos, para donas de casa, para todo tipo de pessoa. E olha só, bastou que nos colocássemos no meio para que cada um aqui também ficasse com medo de pensar nisso. Ferdinando tinha razão, o que deixou cada um ali, finalmente, apreensivo. Mas tem uma coisa boa nisso tudo. Quando tiramos esse medo do inconsciente e jogamos para o raciocínio, podemos dar um jeito nisso. Porque não temos medo de perguntar, de debater, nem de achar respostas. É esse o nosso jogo. O Nando tem razão. Se esse for o problema, sabemos que há um jeito de resolvê-lo. Nós temos a noção de tudo o que fazemos aqui em linhas gerais. Rony, tá pronto para desenhar o mapão? Com certeza. Então, pode pegar durex, canetinha e lápis, que isso vai ser bonito. Colocamos nesse mapa tudo o que lembrarmos das perguntas que já respondemos. Daí vamos ter uma boa ideia. Do que, Eli? De como seria essa suposta cartografia do medo, Otton. A partir daí, matamos os nossos fantasmas. Sem medo, acho que podemos dar uma bela resposta para quem quer que tenha mandado essa pergunta para nós hoje. Emendam folha atrás de folha. Mais de 20 folhas de papel grudadas com fita adesiva. Rony escreve na folha do meio a palavra medo, assim mesmo, em letras maiúsculas e bem vistosas, num vermelho bem vivo, e desenha um retângulo em volta. E começam a registrar as indagações de que se lembram. Percebem que Otton sabe de mais perguntas que todo mundo. Nem desconfiam que ele olhou para essa lista durante a maior parte dos seus dias como funcionário do escritório. Rony escreve cada questão recuperada com letras pequenas, circula e traça uma linha, a lápis, até a palavra medo. Perdem umas 2 horas nisso. Depois, no bar tem a ideia de fazer conexões entre essas perguntas, traçando linhas coloridas entre elas. Rony agradece nessa hora por ter mais de 60 cores de canetinhas. Começam a fazer legendas para tais conexões, incluindo algumas estranhas, como funk carioca, ataques auditivos e amor. Ainda não se davam por satisfeitos
quando percebem que o relógio havia sido acionado. É isso? É, Rony, é isso. Trabalho lindo. Mas e aí, Eli? O que a gente faz com tudo isso? Juntamos com todas as outras anotações e colocamos no envelope do mesmo jeito que fazemos todos os dias, Nando. Mas nós não chegamos a uma conclusão. Vão querer uma resposta. Com certeza querem. Mas tem algo que eu ouvi uma vez que serve muito bem de resposta. Eleazar então pegou o mapa dobrado e a grande quantidade de papéis rabiscada naquele dia, colocando tudo em um grande envelope amarelo. Apanhou uma folha em branco, uma esferográfica, e escreveu algo bem no meio da folha. Dobrou 3 vezes e também colocou no envelope. Pegou a cola e fechou. 2 minutos depois, o mensageiro estava à porta. Entregou um envelope ao rapaz e, em seguida, fechou novamente o escritório. Todos estavam curiosos, mas foi Nubar que perguntou. O que você escreveu naquele papel? Algo que eu ouvi certa vez, há muito tempo, que resume o nosso raciocínio. Sempre existem aqueles que têm medo de que o medo chegue ao fim. Profundo isso? Bem, eu quero ir profundo de uma banheira assim que eu chegar em casa. Bem ao seu estilo, Otton quebra o gelo, e todos vão até a cozinha para esquentar lanches de micro-ondas e pegar as bebidas para o café da tarde, que tomam sempre antes de ir embora. Normalmente eles costumam falar um pouco sobre a pergunta do dia, mas desta vez preferem falar de amenidades, fazer piadas e relaxar. Rony e Nubar gostam de conversar sobre quadrinhos. Já Eleazar e Crispim quase disputam para saber quem sabe mais sobre os seriados da moda. Ferdinando, que começou a namorar há alguns meses, tem pedido algumas dicas para Otton, que também gosta de falar sobre jogos de tabuleiro, escovas de dente e relógios, coisas que ninguém ali acha que são bons assuntos para uma boa conversa. O tempo passa rápido, e quando percebem, o zunido insuportável que os expulsa de lá todos os dias começa. Ninguém se preocupa com sujeira, pois é certo que pela manhã tudo estará limpo. Rony é o primeiro a ir em direção à porta, mas antes de abri-la, faz questão de fazer um comentário. Olha, acho que a gente fez um baita trabalho hoje, só que eu ainda acho que rolou uma paranoia. Mas tudo bem, não se fala mais nisso, tá? Até amanhã. Um a um, todos vão embora. Otton resolve pegar um pacote de nachos para ir comendo no caminho e sai por último. Ao sair, olha bem para as paredes. Imagina onde estão as outras câmeras. Procura distrair a cabeça enquanto caminha em direção ao metrô. Prometeu à namorada que a levaria ao cinema hoje e que depois fariam algo diferente. Um pedido dela. Ele já decidiu. Boliche. Não lembra se ainda sabe jogar, então fica treinando com as mãos por todo o caminho, elaborando strikes e spares em sua cabeça. Quando chega em casa, ela já está pronta, esperando apenas que ele se apronte para que possam ir. Abre a porta, toma um banho, se veste e, antes de sair do quarto, abre o cofre para fazer sua anotação diária e enterrar de vez o assunto do dia. Não demora mais do que 3 minutos. Ele está realmente feliz por uma noite diferente. Vão a pé e decidem que a noite está bonita o bastante para dispensarem o táxi. Enquanto ela fala sobre as coisas de sempre, ele se percebe distraído. Está prestando atenção, mas não muita. A cada prédio que passam, a cada semáforo ao largo, ele procura as câmeras de vigilância. Evita olhar diretamente para elas. Pensa que todas elas estão lá por causa do medo, da sensação de insegurança que tomou o mundo há algumas décadas. Ele se lembra de quando andava impune pelas ruas, pela noite alta, brincando com seus amigos de rua até as mães cansarem de chamar todos para dentro. E se lembra bem de quando podia retirar dinheiro nos caixas eletrônicos às 3 da manhã, ficar batendo papo numa roda de amigos numa praça erma até o amanhecer e usar um bom relógio de pulso a qualquer momento que desejasse. O medo repousa em cada vez mais lugares, Otto calcula. Está nos postes, nos prédios, nos celulares, nos computadores. A liberdade se tornou irreversivelmente vigiada e a maioria não se importa mais. De súbito ele percebe, ainda está trabalhando. Faz em sua cabeça a pergunta certa. Quem se beneficia com tudo isso? Seu olhar fica perdido.
e olha para lugar nenhum. E ela, alheia a tudo, continua abraçada a ele, falando sobre a nova cor que quer para os cabelos, sobre a reviravolta de um seriado de ficção, sobre o novo celular que viu em uma loja e sobre a melhor amiga que insiste que o mundo vai acabar no final do ano e ninguém restará para contar o final da história.